Passeio Alviverde, um jogo super tranquilo, controlado, dominado, o Palmeiras venceu o Universitário lá no Peru e encaminhou sua classificação para as quartas de final da Libertadores. Mas não foi de qualquer jeito não, viu? Teve novidade tática. No vídeo de hoje eu te explico como atuou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes e como o Palmeiras construiu taticamente essa goleada por 4-0. Antes disso, checa se você não está inscrito aqui no canal para não perder mais nenhuma análise como essa e também considere clicar no botão Seja Membro para dar uma olhadinha nos planos. No nosso clube de membros aqui no YouTube, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, grupo no WhatsApp para falar sobre o Palmeiras com a gente e muito mais. Bom, partindo pro jogo, o Palmeiras entrou em campo com esses 11 em uma formação que no papel era um 4-4-2, mas isso ficou bem no papel mesmo. Com a bola, o time variou entre duas alternativas. A primeira delas era o Piquerez ficando um pouco mais preso, dando linha de passe para os zagueiros e o Sousa ficando aberto pelo lado esquerdo. Isso dava muita liberdade para a movimentação do Lucas Evangelista, que podia subir, lateralizar, dar opção de passe. E uma outra alternativa era com o Piquerez subindo mais, aí jogando o Sousa para dentro e o Emiliano Martinez compensando na saída de bola, como o Palmeiras fez em jogos recentes. Nesse cenário, o Lucas Evangelista participava mais ali na frente dos zagueiros mesmo. E o resto se manteve na maior parte do jogo. O Gia espetado pelo lado direito, o Maurício como esse meia-direita que cai para dentro e, claro, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. E aqui você pode chamar de dupla de ataque, Flaco de 10, Vitor Roque de 9, como você quiser. O importante para entender como essa dupla funcionou é compreender a função que cada um deles teve no jogo. Enquanto o Vitor Roque é um camisa 9 que tem o ataque ao espaço como seu principal ponto forte, esticando a defesa adversária, o Flaco Lopes é esse tipo de jogador que gosta de baixar e ajudar mais na construção, saindo da referência e jogando entre linhas. Na primeira interação deles, com 3 minutos de jogo, isso já acontece. O Flaco baixa com espaço entre as linhas e aciona o Vitor Roque em profundidade, que consegue cavar o pênalti. Jogada que extraiu o melhor da dupla e terminou com uma bela cobrança de pênalti do Gustavo Gomes, o zagueiro mais artilheiro da história da Libertadores. Mas percebam como esses movimentos do Flaco e do Vitor Roque se complementam ao longo do jogo. São os famosos movimentos complementares que a gente sempre fala aqui nos vídeos. Porque se o Vitor Roque ataca as costas da defesa e empurra eles para trás, isso gera espaço na entrelinha pro Flaco Lopes aproveitar. Com o Flaco é a mesma coisa. Quando ele baixa, ele atrai a atenção dos zagueiros e abre um espaço no meio da defesa, um sonho para um atacante como o Vitor Roque. Olha nesse lance, por exemplo, o Flaco Lopes mais uma vez baixa até o meio-campo, atrai a atenção da defesa e deixa o espaço livre para o Vitor Roque atacar. Acionado em profundidade, foi só tirar o zagueiro para finalizar, só que dessa vez sem sucesso. Mas no próprio gol do Vitor Roque, isso também acontece. Olha onde está o Flaco Lopes. Olha o zagueiro correndo para trás e olha o espaço se abrindo para o Roque atacar. E aqui, é claro, muito mérito para o camisa 9 pela movimentação e também pela finalização, mas também para o Piquerez, que teve visão de jogo e achou esse belo lançamento para deixar o cara na cara do gol. Então, de fato, funcionou o entrosamento da dupla. O segundo gol é uma pintura, uma linda tabelinha com a mesma lógica de um baixar e o outro segurar a defesa gerando espaço. Bela troca de passes e aí uma bela definição do Flaco também. Isso tudo no primeiro teste do Abel com essa dupla, mas esse funcionamento não foi novidade não, viu? Primeiro, que no próprio trabalho do Abel isso já tinha dado certo lá em 2021, só que com Rony e Luiz Adriano, atuando como uma dupla de ataque num 3-5-2. E segundo, que quem acompanha o Análise Verdão já sabia há 3 anos a melhor maneira de encaixar o Flaco Lopes nesse time. Pra gente começar a analisar o jogador, o posicionamento e a função que ele tinha no Lanús para entender o encaixe dele no Palmeiras, tem uma informação muito importante desde já. Lá no Lanús ele jogava em uma dupla de ataque, e por jogar em uma dupla de ataque ele não era aquele 9 paradão, aquele 9 que ficava só na área, ele tinha muita mobilidade, se liga. Então, vejam só, por que é importante falar tudo isso? Porque essa dupla de ataque que jogava junto com ele, esse outro atacante, é um 9 mais 9 centroavante, aquele centroavantão clássico, aquele 9 pesado, né? Inclusive é um jogador de mais de 40 anos lá no Lanús. Então, mesmo tendo quase 1,90, o José Lopes tinha essa mobilidade, né? Era o cara mais leve da dupla de ataque, então ele recuava, criava a linha de passe para os jogadores do time e ajudava nessa construção, mas sempre sem segurar muito a bola. Pois é, hein? Lá em 2022,
depois, quando o Flaco Lopes nem tinha jogado pelo Palmeiras e o Léo Suzuki ainda tinha bigode, a gente já fez uma análise explicando como o Flaco Lopes funciona bem como esse segundo atacante numa dupla de ataque. Essa é pra provar que quem acompanha o Análise Verdão sempre sai na frente. Acho que vale o seu like e sua inscrição, né? Dito isso, o Palmeiras funcionou muito bem ofensivamente e gerou um baque muito grande pro Universitário. Eles estavam há 15 anos sem jogar uma oitavas de final de Libertadores, botaram mais de 60 mil pessoas no estádio e iam pro jogo da vida. Mas aí com 4 minutos tomam 1-0, com 12 minutos tomam 2-0, aí fica difícil. Isso esfriou completamente o time deles, gerou desespero pro lado de lá e facilitou a vida do Palmeiras. O 3-0 com meia hora de jogo só reafirmou isso, e aí a expulsão do Riveiros aos 8 minutos do segundo tempo acabou de vez com o time peruano. Mas detalhe aqui na expulsão, olha o Flaco Lopes baixando para receber e o Vitor Roque empurrando os zagueiros para trás, gerando esse espaço onde justamente o Flaco ia conduzir com muita liberdade se o zagueirão deixasse. Com 3-0 e 1 a mais, o Palmeiras até aproveita para dar uma descansada, segurar um pouco mais, jogar com mais segurança mesmo. O Palmeiras faz uma saída sustentada e passa a correr menos riscos. Até o Abel troca cedo, com essa intenção de rodar a minutagem mesmo, o que não é muito comum. O 4-0, com mais um gol do Flaco Lopes, vem para coroar não só a ótima exibição do time e o domínio durante a partida, mas também a ótima partida que fez o atacante argentino. Dito isso, é importante a gente pontuar aqui uma parte que não deu muito certo, mesmo com o time vencendo por 4-0. Vocês sabem que aqui no canal a gente analisa o que deu certo e o que deu errado, independentemente do resultado. Se o time perde e tem algo bom, a gente fala, e se o time goleia e tem algum pequeno problema, a gente também fala. E aqui tô falando especificamente de um encaixe defensivo que o Palmeiras vai ter que encontrar. Nessa formação, defendia num 4-4-2, com a dupla de ataque ali na frente. Aqui, muitas vezes o Maurício subia para igualar nos 3 zagueiros do Universitário, o que deixava sempre o volante deles com muita liberdade, o que eles não conseguiram aproveitar pelo fator técnico, gramado ruim, nervosismo e por aí vai. Além disso, como os laterais do Palmeiras chegam muito na frente, os volantes muitas vezes têm que cobrir eles, o que dá uma esvaziada no meio-campo e gera uma área perigosa aberta para o adversário aproveitar. Pensando até na sequência dessa formação, isso precisa ser corrigido. Ah, mas por que tá falando disso se o time ganhou e nem tomou gol? Justamente porque o time do Palmeiras tá se reconstruindo e precisa se acertar nas diferentes fases do jogo. Se a dupla de ataque funcionou ofensivamente e deve ganhar sequência, é necessário fazer esse ajuste para a fase defensiva ficar mais ajeitada. Esse tipo de jogada de ultrapassagem, por exemplo, se aproveitando dos encaixes que o Palmeiras faz, pode gerar muitos problemas num jogo contra um time melhor, pensando num River ou até contra o próprio Botafogo no domingo. E aqui a intenção não é tirar valor da vitória do Palmeiras não, tá? Até porque agora todo mundo vai falar que o Universitário era péssimo, que não é parâmetro, sendo que o time vinha muito bem na temporada, com 12 jogos de invencibilidade. A ideia aqui é tentar entender a intenção do Abel, o que melhorou e o que precisa ser melhorado ainda. E é claro, ajustando isso, goleando é muito melhor. E é claro que no geral o jogo traz muito mais notícias boas do que ruins. O Palmeiras parece ter encontrado um caminho ali no ataque e também fazia muito tempo que não tinha uma primeira etapa tão contundente como essa contra o Universitário. E enquanto o Palmeiras fez 4 gols na ida, os outros 15 times das oitavas de final da Libertadores também fizeram 4 gols, somados. Loucura, né? Assim como é loucura você assistir essa análise completa sem deixar o like e se inscrever aí no canal para não perder mais vídeos como esse. E como você viu que vale a pena acompanhar o nosso trabalho, te convido mais uma vez para dar uma olhada no nosso clube de membros. Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos e ainda ajuda o nosso projeto. E agora, para finalizar, eu deixo essa recomendação de uma análise que a gente publicou recentemente aqui no canal. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela que você vai lá conferir. Tenho certeza que você vai gostar.